BTLG11 é o terceiro maior fundo de logística do Brasil. Então, se você tem interesse em colocar esse fundo na sua carteira, vem comigo porque nós vamos fazer uma análise super completa desse fundo e ó, tá vendo esse gráfico aqui? Vamos fazer a análise técnica do preço também, para saber se além de ser um bom fundo, é um bom momento para se investir aí no BTLG11. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Viva de Trade, eu sou a Vanessa e hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, qual que é a estratégia que eu utilizo para escolher bons fundos aí para minha carteira. Então a primeira coisa que eu vejo é qual setor eu quero investir. No nosso caso, hoje eu escolhi para vocês o setor de logística. Então dentro desse setor de logística eu vou buscar os 5 maiores fundos dessa área, porque eu não quero pegar fundo menorzinho ou fundo com pouco tempo aí de mercado. Eu já vou logo para os grandes. Então vamos lá, ele está entre os 3 maiores fundos de logística do país, perdendo apenas pro HGLG11 e o XPLG11. E o BTLG11 está com 2 bi de patrimônio. Então são belos fundos que a gente precisa analisar e eu vou escolher entre todos esses aí apenas 2 fundos para compor a minha carteira. E já estou dando spoiler porque nós vamos fazer a carteira do canal e vocês vão ver aí o passo a passo, desde a estratégia inicial até a escolha dos ativos para essa carteira e também como a gente vai fazer esse controle. Vai ser uma minissérie aí bem legal, então para isso, gente, já deixa aí a sua inscrição, o seu joinha, aperta o sininho para não perder aí as notificações dos próximos vídeos. Bom, então vamos para o que interessa, vamos lá para a tela do meu computador para a gente analisar tudinho sobre o HGLG11. Então, pessoal, depois que a gente fez a análise inicial escolhendo o setor e os 5 maiores fundos, eu começo a pegar cada fundo, eu venho aqui ó para Status Invest e começo a analisar o espelho geral, os dados gerais aí do fundo. Porque se tudo tiver uma bomba, eu já descarto esse fundo e já passo para o próximo da lista. Vamos ver como é que tá aí o BTLG11. Primeira coisa, quanto que o pessoal tá pagando aí no mercado pela cota do fundo? Até dia 23, eu tô gravando um sábado, mas até sexta-feira, dia 23/6/2023, o valor da cota estava em R$ 101,43. E o que eu gosto de ver mais? Gosto de ver aqui o valor patrimonial por cota, para saber se ele está sendo negociado mais caro ou mais barato. Nesse caso aqui, o valor patrimonial está em 98,55, está um pouco mais barato do que está sendo negociado, e o P sobre VP reflete isso, está em 1,03. Mas, gente, eu não paro por causa disso a minha análise, porque eu aceito, em muitos casos, pagar aí até 1,08, 1,10, dependendo aí do ativo, mas tem que ser analisado com muito carinho, tá? Segundo passo que eu dou aí para analisar preço, eu quero saber o meu preço teto, para ver se é um bom momento para se comprar essa cota ou não, ou se ela está muito acima do que eu espero de rentabilidade. Se você não sabe nada de preço teto, eu já fiz um vídeo no canal, vou deixar aqui ó, nos cards. Eu fiz para ações, mas também pode ser aplicado perfeitamente para fundos imobiliários, tá bom? Vamos aqui fazer só um cálculo rapidinho, porque eu quero saber se está interessante, porque se não tiver interessante eu também já descarto. Vou pegar o valor médio aqui dos dividendos distribuídos, vamos colocar aqui ó, 6,5 mais ou menos, 6,5 e eu quero uma rentabilidade mínima aqui de 6%, porque se for abaixo disso, eu vou para a renda fixa, que eu corro menos risco e está me pagando igual. Então, preciso que renda variável para mim seja maior do que 6% para valer a pena, tá bom? Isso nos meus critérios, você pode estabelecer o seu aí, ó. Vou dividir então por 6 e vai me dar o valor de cota máximo que eu posso pagar de R$ 108,33. Aqui a cota está em 101, então eu estou com uma margem de segurança aí de mais ou menos R$ 7,00, bastante interessante. Vamos continuar a análise. Segunda coisa que eu gosto de analisar, dividendos. Quero saber se o fundo ele é recorrente nessa distribuição de dividendos e se são bons dividendos.
Então a gente vê aqui que nos últimos 12 meses o BTLG11 distribuiu R$ 8,96 por cota, equivalendo aí ao valor atual da cota a 8,83%, quase 9% aí de dividendos. Também bastante interessante, passou por mais um crivo. Continuando a análise, quero saber aí se o gestor desse fundo é um bom gestor, né? Então, descendo aqui, a gente encontra que o administrador do fundo é o BTG Pactual. Ou seja, gente, muita credibilidade no mercado, tudo que eles pegam, eles fazem com muito carinho, muita dedicação e muita competência. Então, para mim, é um bom administrador, um bom gestor do fundo. Feito isso, a gente continua a análise olhando o patrimônio líquido do fundo. Tá vendo como é muito autoexplicativo, gente? Você vai descendo, você vai pegando todas as informações rapidinho ali para você, pelo menos, fazer um critério mínimo aí de escolha. Então, assim, vejo muita gente caindo em conversa aí de internet, videozinho. Você tem condição de você mesmo escolher seus fundos. Tá tudo disponível hoje, antes era tão difícil, né? Então vamos lá, patrimônio líquido vem crescendo aqui substancialmente desde 2020. Ele tinha 708 milhões de patrimônio e em 2023, esse ano, já está em 2 bi de patrimônio, quase 2,1, que é muito interessante a gente ver a competência aí do fundo e a capacidade de crescimento que ele tem, né? Aí mais abaixo, o que eu gosto de ver? Eu gosto de ver o portfólio, se ele tem bastante imóvel e como é que estão distribuídos aí esses imóveis. Os detalhes desses imóveis e dos inquilinos eu só vou conseguir ver na próxima etapa, analisando o relatório aí gerencial. Mas aqui a gente já consegue analisar se tem vários imóveis, como é que eles estão distribuídos, tá? E como está aí constituído o seu patrimônio líquido. Ele tem hoje, então, 64% em imóveis industriais e logísticos e 35% em papéis, ou seja, é um fundo híbrido, tá? Muito interessante, que também mostra uma diversificação bem legal, principalmente agora que nós estamos em uma época de juros muito altos, Selic muito alta. Ter papel em carteira aqui faz com que a gente aproveite esse bom momento desses fundos aí de papel, tá bom? E nos traz ainda a segurança dos fundos de tijolos aí, porque a gente viu há pouco tempo atrás também esses fundos de papel dando um grande problema, né? Então a concentração de carteira nesses fundos foi muito perigosa. E o último ponto que eu gosto de analisar é saber se esse fundo está alavancado ou não, se ele está com muita dívida. Então, para isso eu venho aqui, ó, nos informes periódicos e por aqui a gente já consegue ter um indício se o fundo está alavancado ou não. Como que a gente vê isso? Eu venho aqui, ó, num ativo, vejo qual que é o valor do ativo, deixa eu chegar para cá, está em 2.347 e faço uma comparação com o patrimônio líquido que está 2.076. Ou seja, essa diferença aí nos mostra que há sim uma alavancagem. Uma outra forma da gente olhar também se há uma alavancagem ou não, você desce aqui informações do passivo e vê em obrigações por aquisição de imóveis, como é que está a situação, tem 50 milhões aqui. E aqui em obrigações por securitização de recebíveis, nós temos 194 milhões. Essa aí é a alavancagem do fundo. Então, para mim, a princípio, está um fundo muito interessante. Essa alavancagem aí, comparado com o seu patrimônio líquido, não é uma alavancagem grande, mas eu quero saber como eles estão tratando esse fato aí. Se eles vão deixar essa bola crescer ou se eles estão tomando providência aí para sanar essas alavancagens, tá? Então, vou continuar a análise sim, e aí a gente vai passar agora para o relatório gerencial, que eu acho que o último foi do mês de abril, eles estão pecando nisso, mas as informações ainda estão bem fresquinhas. Então, aqui no relatório mensal deles, gente, olha a foto, o tamanho das prateleiras, olha o homenzinho aqui embaixo, pra você ter uma noção do tamanho dos galpões que o BTLG tem, né?
A gente vai começar olhando informações básicas, tipo, aqui o administrador, a gente já viu lá no início, né, que é o BTG Pactual, e ele cobra uma taxa de administração de 0,90 ao ano sobre o valor de mercado do fundo. É relativamente alto, mas é a média do mercado, tá, gente? Tem alguns fundos que cobram até mais do que isso. Eles mostram aqui também que eles costumam pagar os dividendos mais para o final do mês, dia 25, foi em abril que eles pagaram, né? E que a data base aí tá entre o dia 15 e dia 18, tá? Dependendo se é dia útil ou não. Então tem que ficar de olho, tem que estar posicionado para receber os dividendos aí dia 15, metade do mês. Valor de mercado do fundo 2 bi, o valor patrimonial de 98,26, valor de mercado aqui já está desatualizado, que já valorizou lá, a gente viu que está 101 e alguma coisa, né? Aí a gente tem o dividend yield aí de 9,2, nós vimos também que a média está 8 ponto alguma coisa. Os investidores, temos 214 mil investidores, 22 imóveis, uma vacância financeira de apenas 2% e uma média de locação aí por 5 anos nos contratos. Bem interessante, olha o tamanho da área dele locável, gente, 662 mil metros quadrados. Aqui nós temos algumas mensagens aos investidores, eles são bem claros. Inclusive, uma das reclamações dos cotistas é que os relatórios gerenciais desse fundo eram muito rasos, assim, não mostravam muita transparência. Mais de um tempo para cá, eles vêm modificando bastante e eu estou gostando muito, gente, desses relatórios, tá bem completo. Então aqui, ó, mensagem aos investidores, o que eles falam? Que não mudou muito a carteira, que a vacância ainda continua em 2%, que houveram algumas rescisões de contrato, mas que eles já conseguiram locar rapidamente aquela área, que existe aqui o BTG LG Camboriúva, que está em fase de finalização de uma expansão, que eles já vão colocar isso aí no mercado, que vai aumentar a rentabilidade do fundo, que o BTG Log SBC, ele está recebendo aí ofertas de compra. Esse imóvel que eles recente incorporaram ao fundo é a antiga fábrica da Ford lá em São Paulo. É um imóvel, um baita de um imóvel, viu, gente? E parece que eles já tiveram uma proposta para esse imóvel que não vingou. Parece que essa segunda aqui está indo muito bem, que vai ser mais uma grana que vai entrar aí para o fundo. Eles tiveram um reforço de caixa aqui e disponibilizaram esse dinheiro aí para pagar dívidas, tá? Para melhorar aí as reformas e ampliações dos imóveis. Puseram destaque no mês aqui que agora eles estão colocando fotos das reformas e das manutenções que eles estão fazendo. E aqui ao lado a gente consegue ver uma projeção no valor da cota, mas esse relatório aqui é de abril. Mas não sai muito disso aqui não, tá, gente? De 0,72 a 0,78. E alguns casos aí, eles passam para 0,80, 0,84. Mas ainda assim, acho bem interessante os dividendos distribuídos. Aqui embaixo, eles vêm mostrando os resultados do fundo, a receita contratada, que é de aluguéis, e aqui o total de receita, considerando as imobiliárias, que é quando eles fazem alguma venda, entra aí os valores financeiros de CRI, tá? Dos papéis que eles investem, e deu um total de receita aqui de 19 milhões. Eles tiraram as despesas, né? Sobrou aí para distribuir 16 milhões aos cotistas. E, gente, achei muito bom que em abril eles estavam com o resultado acumulado de 85 centavos por cota, ou seja, vão começar a distribuir isso aí também, viu? Aqui ao lado a gente consegue ver os maiores locatários, nós temos aí 9% de Ambev, 8% Braskem, tem BRF, Madeira, Coca-Cola, Natura, Modular Data Center, que é uma baita empresa de data center. Então são excelentes locatários, pode ficar tranquilo. A quebra da receita, não vou repetir porque a gente já viu aqui em cima. Aqui é a novidade que eles falaram, estão fazendo as manutenções e estão colocando as fotos, que é muito interessante porque eles estão olhando com carinho os imóveis para que não haja uma desvalorização, né? Aqui também tem o espelho da carteira, a gente viu que a média de vencimento dos contratos é de 5 anos. Tem aqui a receita por locação, o valor patrimonial, o que cada imóvel representa aí na carteira do fundo, e o maior em valor patrimonial e receita é o BTLG Mauá,
tá? Nós temos aqui um fator que a gente tem que analisar de perto, que é o revisional dos contratos. Vai entrar em revisão 17% dos contratos em 2023, mais 19% em 2024. Lá em 2027, 38% dos contratos. Mas creio que o fundo é muito competente, os imóveis são muito bem geridos e eles vão conseguir sim fazer essa revisional tranquilamente, tá? Mantendo os locatários onde estão. A gente vê que a maioria dos imóveis, 82%, está em São Paulo. Aqui embaixo a gente vê os indexadores, isso é muito interessante porque o nosso dinheirinho aí vai estar protegido também da inflação, a maioria dos contratos é indexado ao IPCA, 88% desses contratos. Os inquilinos por setor, tipologia de contrato, os típicos e atípicos, a maioria a gente viu vencimento maior que 5 anos para os contratos e o perfil dos ativos, tá? Ocupação vem se mantendo aí, em 2% de vacância. Vamos ver se o fundo aí consegue diminuir ainda mais, hein? Ia ser ótimo. A multa dos contratos é bastante pesada, ou seja, o inquilino para sair vai pensar 2 vezes, né? E aqui nós temos já o início daquilo que a gente viu falando sobre a alavancagem, que hoje representa aí um valor de 7,9% do total do patrimônio líquido, que é uma alavancagem bem pequena, tá, gente? Ela que está em 185 milhões de reais, mas o fundo tem 2 bi, né? Quando eles pagarem isso aqui, o fundo vai para 2 bi e 300, muita coisa, né? Aqui a gente vê que a maioria dos ativos deles estão localizados aqui, no quilômetro 30 de São Paulo e alguns no quilômetro 60. Embaixo, eu não vou passar cada um dos imóveis, tá? Se você quiser ver em detalhe quem que aluga, qual que é o tamanho, o que está acontecendo nesses imóveis aqui, você vai lá no RI do fundo, tá? Que lá vai ter explicadinho, você bate em cima assim da foto, aparece todas as informações. Eu já dei uma olhada, gente, é fantástico, os imóveis são maravilhosos, os inquilinos ainda mais, tá? Então, com relação a isso, não tem preocupação nenhuma. Então, aqui embaixo tem um cronograma que eu achei muito legal, porque eles mostram as principais atividades do fundo. A gente vê que em 16 de maio houve uma venda de um ativo, Cerati Magna. E aqui, em 11 de julho, o que eles fizeram com esse dinheiro? Já amortizaram um valor bem interessante, 54 milhões da dívida que eles tinham com o CDI. Eles fizeram também algumas incorporações, tá? Incorporaram aqui, o fundo V2, que aumentou o patrimônio líquido do fundo para 1.860. Depois fizeram mais 2 incorporações aqui, deixa eu só localizar, que foi esse aqui, BLCP11 e VVPR11. E o novo patrimônio líquido do fundo foi de 2.088, gente. Olha como essa gestão, ela está querendo que o fundo cresça, né? E de forma bem responsável, porque a gente vê também pagamento de dívidas aqui, né? A venda de ativos e o redirecionamento aí para diminuir a alavancagem que o fundo tem, que apesar de ser pequena, é uma alavancagem, é uma dívida que vai vencer, né, gente? E aqui embaixo, eles falam de novo dessa alavancagem, tá? Que ela corresponde aqui a 185 milhões. Nós temos aqui o passivo mais o patrimônio líquido mais o passivo de 2.144. Quando eles pagarem isso aqui, o ativo vai passar a 2.329. Ou seja, vai aumentar a rentabilidade do fundo, né? Porque vai ter liberado esse valor e, consequentemente, nós podemos receber mais, hein? Aqui vem fazendo só uma comparação entre o IFIX, o CDI líquido, o IBOV, né? Nesse mês de abril, o BTLG, ele ficou acima do CDI do IBOV, mas não superou aí o IFIX, não, que teve uma alta também muito grande, né, gente? Bom, finalizando isso aí, para fechar com chave de ouro, eu quero ver aí mais sobre essa alavancagem. Então, eu busquei lá nos comunicados e achei o seguinte informe. Então, aqui no fato relevante, gente, a gente vê que eles já quitaram aí um tanto da alavancagem, um tanto das dívidas, tá? No montante de 54 milhões de reais.
E eles falam o seguinte, que essa quitação vai gerar uma redução de despesa financeira que vai impactar em 0,05 centavos por cota nos rendimentos do fundo, comparado aí com o mês de junho de 2022. E aqui eu achei tão bacana, gente, olha só, eles vêm falando que vão pagar essas CRIs e que o critério de pagamento vai ser da mais cara para a mais barata. Então, eles pagaram essas duas aqui, ó. A gente sabe que o CDI está altíssimo, né? Então, CDI mais 4,4% e CDI mais 3% foram as primeiras a serem pagas no valor de 55 milhões. Depois, eles vão pagar a CRI 3, que é o CDI mais 2,70%, e depois ficam a CRI 4 e CRI 5, IPCA mais 5,92% e IPCA mais 5,90%. Mas esse pagamento já impactou na diminuição aqui da alavancagem de 11,5% para 8,7%. Ou seja, dá para a gente ficar tranquilo, tá uma alavancagem muito bem controlada. Então, é um fundo para mim que vale a pena ter em carteira sim, mas antes de terminar a nossa análise, vamos fazer a análise técnica dele para ver como é que está o gráfico de preço hoje no nosso mercado financeiro. Pessoal, então nós já estamos aqui no gráfico do BTLG11, como eu prometi para vocês. Vamos fazer uma análise do preço aqui, o que pode acontecer, vão entender aqui alguns cenários, tá? Então é bom ver o gráfico, porque aqui, ó, você vê bastante histórico do fundo. Ele começou, vocês estão vendo aqui, ó, pequenininho, em 2010, pessoal. Ele era de uma empresa chamada TRX e final de 2018, início de 2019, nesse momento aqui, ó, ele mudou para a gestão do BTG. E olha o que uma boa gestão não faz, né? O pulo que o fundo deu, olha só, ele conseguiu seu pico aqui lá em 2020, uma dó, né? Porque foi nesse período aqui que houve a pandemia e que veio derrubando os preços, tá? Mas logo, logo o fundo começou a se recuperar aí e hoje ele já está até trabalhando numa máxima maior do que a máxima que foi feita aqui em 2020, antes da pandemia. Só que desde 2021, o fundo ele estacionou num range de preço aqui, ó, e não saía dele nem a pau, gente. Vocês estão vendo, vou mostrar para vocês, só um minutinho que eu tô, aqui. Vocês estão vendo, deixa eu jogar isso aqui para cá, pra vocês verem direito. Que ele estacionou nesse preço aqui, ó, de 83, 82 até 95, 96. Ele vinha, fazia um movimento de alta, aí fazia um movimento de baixa. Fazia um movimento de alta, mas não saía desse preço aqui não, gente. Ficava entre o 83 e o 95, tá? Aí começou a fazer um movimento aqui, ó, de não conseguir descer mais, tá vendo? Então isso aí já era um indício que o fundo poderia sim se valorizar, e foi o que aconteceu. Ele conseguiu romper aqui, ó, em março mais ou menos de 2023, rompeu aqui essa lateralização, ó. Rompeu isso tudo aqui e fez um pullbackzinho, deixa eu tirar esse tanto de desenho daqui, fez um pullback, ou seja, tentou voltar aqui, ó, para essa lateralização doida aqui, ó, que ficou muito tempo, mas não conseguiu e continuou aqui, ó, a sua subida. Então, para analisar o que pode acontecer, deixa eu diminuir o tempo gráfico aqui, vamos diminuir para um dia, que a gente consegue ver mais de pertinho, tá? Esse aqui foi o topo da lateralização, deixa eu tentar diminuir para ver se vocês conseguem ver. Ó, ele estava nesse range de preço, tentou aqui, ó, sair, não conseguiu, voltou, trabalhou e, ó, puf, rompeu. Rompeu. Nesse momento aqui, ó, fez um pullback, olha, o tamanho do rabinho aqui, tá vendo? Mas não entrou para lateralização de novo e continuou aqui, ó, seu movimento de alta. E agora ele tá lateralizando. De duas, uma, pessoal, ele pode vir tentar testar aqui, ó, esse preço de 97, ou ele pode dar continuidade nesse movimento aqui de alta, fazendo novas máximas aqui. E eu já vi que este fundo já chegou ao valor de R$134. Então, a gente pode fazer uma projeção até os R$134 se o nosso panorama aí de juros, de inflação,
continuar interessante, continuar aí caindo, tá bom? Com as perspectivas aí de diminuição. Pessoal, sei que ficou longo, mas eu queria fazer uma análise muito completa para vocês e ensinar também como vocês podem fazer isso para vocês caminharem aí pelas próprias pernas. Um grande beijo para vocês. Comentem aqui embaixo se vocês vão colocar o BTLG na carteira, se vocês já têm, se vocês estão otimistas com esse mercado. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, de venda, tá? Vocês têm que analisar conforme o objetivo de cada um de vocês aí, conforme a estratégia que vocês têm de investimento. Não vá seguindo aí ninguém de internet, viu? Então, ó, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu gostei bastante de fazer. Espero que eu consiga passar um pouquinho do que eu conheço para vocês aí, que possa ajudar a todos. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.